Olá, vamos falar de um assunto sério. O que acontece quando a conduta de um militar é posta em xeque? Hoje, a gente vai abrir a caixa preta de um dos mecanismos mais detalhados e importantes da administração militar, o processo administrativo disciplinar, mais conhecido como PAD. Usando como base o manual oficial, o mapa de Minas Gerais, vamos navegar juntos por cada uma das fases desse processo. A ideia é entender a fundo como ele tenta equilibrar a rigidez da disciplina com a necessidade absoluta de justiça. Bom, o nosso roteiro aqui vai seguir uma ordem bem lógica, passo a passo. A gente começa entendendo o que é o PAD e por que ele existe. Depois vamos ver como um processo desses começa oficialmente, quem tem o poder para isso e como a investigação é conduzida, com todas as suas regras e prazos. Aí a gente mergulha de cabeça num dos pilares de tudo isso, as garantias de defesa. E por fim, vamos acompanhar desde a deliberação da comissão até o julgamento e a decisão final. Vamos lá então. Certo. Para a gente entender como o PAD funciona nos mínimos detalhes, primeiro a gente precisa responder a duas perguntas básicas. O que ele é, exatamente, e quais são os princípios sagrados que guiam a aplicação dele? É isso que a gente vai descobrir agora, construindo a base para todo o resto. Olha, o artigo 325 do mapa já nos dá a chave para entender a alma do TAD. É fundamental pensar nele não como uma simples ferramenta de punição, mas como uma avaliação de aptidão. A pergunta é: esse militar, diante do que aconteceu, ainda tem condições morais e profissionais para continuar servindo? E essa avaliação é um jogo justo, viu? Baseado em dois pilares gigantes da nossa Constituição. O contraditório é tipo um diálogo obrigatório. Para cada acusação, para cada prova, o militar tem o direito de responder, de apresentar a versão dele. Já a ampla defesa é a caixa de ferramentas dele. Ele pode usar tudo que a lei permite, testemunhas, documentos, perícias, para construir sua defesa. Mas na prática, o que é que pode levar um militar a enfrentar um PAD? Não é qualquer deslize, qualquer erro, não. O mapa é bem específico sobre os gatilhos que dão início a esse processo, que é tão sério e tem consequências tão profundas. Vamos ver agora quais são exatamente essas situações. Esse slide aqui ilustra perfeitamente as duas portas de entrada para um PAD, de acordo com o artigo 326. A primeira, do inciso 1, é o que a gente pode chamar de a gota d'água. O militar já está lá no conceito disciplinar mais baixo, o C, ou seja, o histórico recente dele já não está legal. E mesmo assim, ele comete outra falta grave. É a reincidência que aciona o processo. Já a segunda situação, do inciso 2, é o ato fulminante. Aqui não importa o histórico. O conceito do militar pode ser excelente, mas ele comete um ato, um único ato, tão grave que mancha a honra pessoal dele ou a imagem da corporação inteira. E só essa ação já é motivo suficiente para abrir um PAD. Beleza. Uma vez que um desses gatilhos é acionado, a máquina administrativa começa a girar. Mas como é que o processo começa oficialmente? Nessa segunda parte, a gente vai ver quem tem o poder para instaurar um PAD e como é formada a comissão que vai tocar a investigação, que vai ser o cérebro e os braços de toda a apuração. Iniciar um PAD é uma decisão de muito peso. É por isso que o artigo 327 não deixa essa responsabilidade na mão de qualquer um. A competência é só de autoridades de alto comando. E por quê? Para garantir que a decisão seja tomada com a seriedade, a experiência e a visão que o caso exige, sabe? Evitando que um instrumento tão poderoso seja usado de forma leviana. É como se fosse um primeiro filtro de gravidade. O nascimento oficial do processo acontece com um documento chamado portaria. O artigo 328 é bem claro sobre isso. Essa portaria é a certidão de nascimento da investigação. Ela convoca a comissão, a CPAD, e não pode deixar nenhuma ponta solta. Tem que dizer exatamente quem é o acusado, descrever o que ele supostamente fez de forma muito clara e apontar qual regra do Código de Ética ele teria quebrado. Essa precisão toda é fundamental, porque é a partir daí que o acusado vai saber do que ele precisa se defender. E quem são as pessoas que formam essa comissão? O artigo 329 define as regras do time. São 3 membros, e a regra de ouro é: todos precisam ser hierarquicamente superiores ao acusado. Isso é crucial para assegurar a autoridade e a isenção da comissão. A liderança, a presidência, fica sempre com um oficial. E os outros 2 se dividem nas tarefas de interrogar e relatar o caso, e de escrivão, que é quem anota tudo, garantindo que cada detalhe do processo fique registrado. A imparcialidade é a alma do negócio. Por isso, o artigo 332 cria uma barreira de proteção. Ele lista quem está legalmente proibido de participar da comissão. Pense em qualquer pessoa que já tenha se envolvido com o caso antes, seja denunciando, investigando ou dando opinião. Ou alguém que também esteja respondendo a um processo parecido. E claro,
parentes do acusado ou do denunciante. Tudo isso para garantir que a comissão seja um terreno neutro, sem nenhum tipo de contaminação. Mas essa busca pela imparcialidade vai além. O artigo 333 trata da suspeição, que entra no campo das relações pessoais. A lei reconhece que a amizade íntima ou inimizade declarada pode, mesmo sem querer, influenciar um julgamento. O mesmo vale para quem tem algum interesse pessoal no resultado. A ideia aqui é proteger não só a decisão em si, mas a própria aparência de justiça. Não basta ser justo, né? É preciso também parecer justo. Agora, a gente entra no coração do PAD, a fase de instrução. É aqui que a investigação acontece de verdade. As provas são coletadas, as testemunhas são ouvidas, os documentos são analisados, a comissão tenta reconstruir a verdade dos fatos. E para que isso não se arraste para sempre, o tempo é controladíssimo. O relógio começa a correr logo no primeiro dia de trabalho da comissão. O artigo 337 define o prazo padrão. São 40 dias corridos para concluir a apuração toda. Esse prazo serve para dar velocidade ao processo, evitando que o militar acusado fique naquela incerteza por muito tempo e garantindo uma resposta da administração em um tempo razoável. Mas a gente sabe que a realidade às vezes é mais complicada. O manual prevê isso. Se a comissão justificar direitinho, mostrando que precisa de mais tempo para alguma diligência importante, o prazo pode ser estendido por mais 20 dias. É uma válvula de escape para garantir que a busca pela verdade não seja atropelada pela pressa. E se a investigação depender de algo que está fora do controle da comissão, tipo um laudo pericial que demora para sair? O artigo 337 tem a solução: o sobrestamento. Pensa nisso como apertar o botão de pause no cronômetro do processo. O processo pode ficar congelado por até 60 dias para esperar essa peça-chave do quebra-cabeça. Isso garante que nenhuma decisão seja tomada no escuro. O pontapé inicial dos trabalhos não é uma reunião qualquer. É um ato formal cheio de significado, a reunião de instalação, descrita lá no artigo 336. O acusado e a defesa são chamados, os membros da comissão fazem um juramento público de imparcialidade, os documentos são oficialmente juntados ao processo e, de forma prática, a data do interrogatório já fica marcada. É um ritual que estabelece as regras do jogo e a seriedade do que vem pela frente. Agora vamos falar de um dos elementos mais importantes de qualquer processo justo: a defesa. É crucial entender que o PAD não é um processo onde o acusado só assiste. Pelo contrário, ele foi construído para garantir que o militar seja um participante ativo, com o direito e as ferramentas para se defender em pé de igualdade com a acusação. Essa frase do artigo 339, que a gente vê no slide, é a alma do direito de defesa. Contraditório é o direito de rebater. Nada pode ser usado contra o acusado sem que ele tenha tido a chance de contestar. Ampla defesa é o direito de construir o caso. Ele pode usar toda a caixa de ferramentas legal, incluindo testemunhas, documentos e perícias, para provar o seu ponto. Juntos, esses princípios garantem que a verdade seja buscada de forma equilibrada. Mas e se o acusado simplesmente sumir? Se ele não for encontrado ou decidir ignorar as notificações, o que acontece? O processo para? A administração fica de mãos atadas? A resposta é um sonoro não. O processo continua. O artigo 336 descreve o plano B. A notificação é feita publicamente, por edital, e se espera 30 dias. Se mesmo assim o militar não aparecer, o processo segue à revelia. Mas atenção, revelia não significa confessar a culpa. Para garantir a justiça do processo, a comissão nomeia um defensor dativo, um advogado para defender os interesses do ausente. Isso garante o contraditório e a ampla defesa sejam respeitados, mesmo sem o acusado ali presente. Esse slide dá uma visão geral das ferramentas de defesa. A estratégia começa logo depois do interrogatório, com a defesa prévia e a lista de testemunhas. Durante todo o processo, a defesa pode pedir para incluir novas provas e solicitar perícias técnicas. Existe também a possibilidade de uma avaliação psicopatológica para entender o estado mental do acusado. E para fechar com chave de ouro, no final de tudo, a defesa tem a chance de amarrar todos os pontos nas suas alegações finais, apresentando sua tese de forma completa para a comissão. Com todas as cartas na mesa, provas, depoimentos e os argumentos finais da defesa, a comissão entra na sua fase de deliberação. É a hora de analisar todo o material coletado com uma lupa e, a partir daí, chegar a uma conclusão bem fundamentada. Esse é o momento em que a comissão coloca tudo na balança. De um lado, a acusação original. Do outro, tudo o que foi apresentado pela defesa e o que as provas mostraram ao longo da investigação.
A deliberação, descrita nos artigos 356 e 357, é exatamente esse exercício de pesar os argumentos, confrontar as versões e decidir qual lado tem mais força. A decisão final tem que ser uma consequência lógica dessa análise minuciosa. E a decisão da comissão não é imposta por uma pessoa só, não. Como a gente vê no artigo 359, ela é colegiada, decidida por maioria de votos. Cada membro vota e o que a maioria decidir prevalece. Mas o interessante é que, se tiver um voto diferente, essa opinião não é jogada fora. Ela é registrada e justificada no processo, o que traz uma transparência enorme e mostra que todas as visões foram consideradas. No final do trabalho, a comissão entrega 2 documentos-chave. Pensa no relatório como o filme completo do processo, contando tudo o que aconteceu. Já o parecer é a opinião do crítico, é a conclusão da comissão. Esse parecer pode dizer, sim, a acusação se provou, e sugerir uma sanção, ou não, a acusação não se sustentou e recomendar o arquivamento do processo. O trabalho da comissão terminou, mas o processo ainda não. E aqui tem um ponto fundamental. A comissão investiga e recomenda, mas ela não decide o destino do militar. O parecer dela é como um relatório técnico super detalhado que agora vai para a mesa da autoridade competente. É essa autoridade quem vai, de fato, fazer o julgamento administrativo final. Como o artigo 362 mostra, a autoridade que vai julgar tem um verdadeiro cardápio de opções. Ela não é obrigada a seguir cegamente o que a comissão recomendou. Ela pode concordar e arquivar, ou aplicar uma sanção, pode concordar com uma punição grave e encaminhar para quem tem o poder de aplicar, e, muito importante, ela pode funcionar como controle de qualidade. Se achar que a investigação foi falha, pode mandar o processo de volta para a comissão trabalhar mais. Isso mostra o poder de a responsabilidade que ela tem. Agora, essa tabela aqui, ela mostra uma das partes mais inteligentes do sistema, a matriz de decisão do artigo 367. Ela responde à pergunta, e se rolar um choque de opiniões entre os diferentes órgãos que dão parecer? A tabela cria uma regra clara de desempate. Dependendo da divergência, a decisão final sobe para uma autoridade ainda mais alta, como o chefe do Estado-Maior ou até mesmo o comandante-geral. É um mecanismo sofisticado de freios e contrapesos para garantir a decisão mais equilibrada possível. E aqui a gente chega no topo da pirâmide. Quando as consequências são as mais drásticas para a carreira de um oficial, como demissão ou perda do posto, a decisão final sai das mãos da própria corporação. O artigo 363 estabelece que, nesses casos, o processo vai para o Tribunal de Justiça Militar. Isso significa que é o Poder Judiciário quem dá a última palavra, funcionando com uma garantia máxima de que os atos mais severos da administração estão de acordo com a lei. Ao final dessa análise toda, fica uma reflexão. O PAD é um sistema com 2 lados bem definidos. De um, é uma ferramenta poderosa para manter a disciplina e a integridade da instituição militar. Do outro, é um escudo para proteger os direitos do indivíduo contra acusações injustas. Ele tenta, a todo momento, equilibrar a força do coletivo com a justiça para o indivíduo. A grande questão que fica é, na vida real, na prática de cada processo, para que lado essa balança pende?